gravar daqui. Como eu comecei a gravar daqui, eu vou passar o slide rapidinho, recapitulando o que a gente já falou. Não fica bravo comigo, não. Então, temperatura, né? Grandeza física escalar, onde vai medir a energia cinética da translação das partículas, né? Do corpo em si. Então, a agitação das moléculas ali. A lei zero da termodinâmica, onde os corpos entram em equilíbrio térmico, né? O termômetro, que é um objeto de medição da temperatura, através do mais conhecido, através de um bulbo de mercúrio, né? Os graus Celsius, onde eu tenho uma escala de 1 em 1, do ponto de fusão do gelo e da ebulição da água. Fahrenheit, aí eu tenho uma escala proporcional à dos Celsius em 1,8 Fahrenheit. Quando eu tenho 0 graus para Celsius, eu tenho 32 Fahrenheit. Quando eu tenho 100 graus Celsius, eu tenho 212 graus Fahrenheit. E o Fahrenheit, ele é equivalente em graduação com a escala Rankine, que também é de 1,8 em 1,8 graus Celsius. Kelvin, através da medição de termômetro por gás e volume constante, né? Ele fez também uma graduação também de 1 em 1, mas o início sendo desde o início sendo no zero absoluto. Então, ela não tem graduação negativa. E aí a gente chega aqui na comparação entre elas, como eu estava falando. Então, se a gente pega aqui o Fahrenheit aqui, eu tenho uma variação de 1,8 em 1,8 graus cada risquinho, pensando em graus Celsius, né? 1 grau Celsius aqui equivale a 1,8 graus Fahrenheit. Bom, se a gente pegar a variação térmica de 5 graus Celsius é igual a 9 graus Fahrenheit, que é igual a 5 graus, ou 5 Kelvin. Entenderam essa parte aqui? 5 graus Celsius igual a 9 graus Fahrenheit igual a 5 Kelvin. Tranquilo isso aqui? Então tá. Beleza. A partir dessa proporção, a gente chega na fórmula de conversão entre elas. Fórmula de conversão entre as escalas. Que eu tenho. E aqui eu posso mudar de qualquer uma para qualquer qual aqui, né? Eu posso mudar de graus Celsius para Kelvin, graus Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin, Fahrenheit para Celsius, Kelvin para Fahrenheit, Kelvin para Celsius. Então, isso aqui é uma via de mão dupla aqui para qualquer uma das unidades de medida. Então, eu tenho a temperatura em Celsius por 5 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 por 9, e a temperatura Kelvin menos 273 por 5. E aí, um exemplozinho rapidinho aí. Qual a temperatura de 30 graus Celsius na escala Fahrenheit e Kelvin? Se a gente coloca em Fahrenheit aqui, vamos usar só isso aqui, essa parte de cá, 30 graus Celsius, substituo aqui. 30 graus dividido por 5, 6. Está dividindo? Passa para o outro lado, multiplicando. 6 vezes 9, 54. Passo para lá, negativo, vai para lá, positivo. 54 mais 32, 86 graus Fahrenheit. Kelvin, mesma coisa. 5 com 5 eu corto.
Tá dos dois lados, então eu não preciso utilizar esses 5. 30 graus, tá menos, passa para o outro lado positivo, 30 mais 273. Kelvin, então, 303 Kelvin. Conforme a gente pode observar aqui. Substituindo 30 por 5. Organizei aqui, só passei para o outro lado. E aí eu fiz a multiplicação cruzada e já a divisão. 30 por 5, 6 vezes 9, 54. Passo para o outro lado, vai somando. 86 graus Fahrenheit. E aqui em Kelvin, corto o 5 que eu não preciso. Passo o 273 para o outro lado, que é positivo. Substituo o TC por 30, que dá os 303 Kelvin. Dúvida? Facinho, facinho. Professor, eu não entendi como é que você faz essa conta. Vamos lá, devagar. Vamos lá, devagar. Aqui a gente pegou a fórmula de Celsius para Fahrenheit. Ok? Eu tenho 30 graus Celsius que eu quero em Fahrenheit. Então, eu substituo. No TC aqui, que é graus Celsius, ponho os 30 graus que eu tenho. E aqui eu começo a fazer minha conta. Primeiro, eu inverti os lados aqui, porque a minha variável eu vou pôr do lado esquerdo. Comumente a gente faz isso. Aqui, eu multiplico cruzado. Esse aqui, ó. Esse aqui está dividindo, ele vai multiplicando. Não é isso? Concorda? Sim. Mas antes disso, eu divido aqui primeiro, para facilitar a minha conta. 30 dividido por 5, 6. O 9 vai multiplicando. 6 vezes 9, 54. Então, fica TF menos 32 igual a 54. TF menos 32 igual a 54. Tá negativo de cá, passa para o outro lado da igualdade, positivo. Então, TF igual ao 54, que eu calculei aqui do 30, 5 e 9, mais o 32 que estava lá negativo veio para cá positivo. 86. Esclareceu nesse aqui? Conseguiu entender? Sim, já consegui entender. E o de baixo, mesma coisa. No TC aqui, vou colocar 30. Certo? Certo. Como eu tenho 5 no denominador, dos dois lados da igualdade, eu posso cortar esses 5. Por que eu posso cortar esses 5? Pensa aqui comigo. Não está dividindo aqui de baixo? Eu vou passar para o outro lado multiplicando. Se eu multiplico e divido por 5, não é vai e volta? Sim. Então, eu vou... Não preciso desses dois 5 aqui. Tem dos dois lados, então é a mesma coisa de 1. Certo? Então, multiplico por 5 e divido por 5, vai dar o próprio TC. Do lado de cá está negativo, eu já passo para o outro lado positivo. Temperatura em Kelvin igual temperatura em Celsius, passo para lá positivo, mais 273. Então, só somar, né, no lugar do temperatura de Celsius, é 30, 273 mais 30 a 303 Kelvin. Ok. Certo? Certo. Pode falar. Essa parte de cima é para achar o Fahrenheit. Isso. E essa de baixo é para achar o valor de Kelvin. Isso. Beleza. Então, para saber se você aprendeu mesmo de verdade, qual que é a resposta dessa aí agora? Faz aí, ué. 5 minutinhos para vocês fazerem.
Vou consertar tirar esses 15 aqui para não facilitar, não criar confusão. Vamos lá. Resolve de forma, né? Resolve aí primeiro. Agora eu faço um com vocês. 2 minutinhos para vocês fazerem assim. Facinho, facinho. E aí, já encontraram a resposta? Qual que é a resposta aí? A, B, C, D ou E? O meu deu 307, só não sei se é positivo ou negativo. Como assim? Positivo ou Né? Sem negativo? dúvida. Unidade Kelvin. Tem negativo? Tem ou não tem, Cíntia? Não? Então, pronto, aí, uma charada. Fácil desse jeito aí, ó, galera. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, 34 mais 273, 307 Kelvin. Letra B. Dúvidas ainda aí? Não. Mais uma, então, para vocês. Achando a resposta, já me fale, para eu não ficar perdido.
E aí, chegamos à resposta? Qual a resposta? °200. Aí você vai fechar a prova, hein? Certíssimo, Cíntia. A gente tem aí a formulazinha, né? Temperatura em Celsius dividido por 5, temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, tenho temperatura em Celsius sobre 5, 392 menos 32 sobre 9. E temperatura, então, vai ser dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. 392 menos 32 é 360. Dividido por 9 dá 40. Passou para o outro lado, multiplicando. 5 vezes 40, 200 graus Celsius. Certo aí? Alguma dúvida? Outra forma também de eu desenvolver de Fahrenheit para graus Celsius é essa conversão aqui, ó.
e vai dar o mesmo resultado. Vou pegar aqui, então, 392 menos 32, dividido por 1,8. Vai ser 360 dividido por 1,8. Fazendo essa conta aqui, eu tenho o mesmo valor. Certo? Esse 1,8 aí é relação de 1 grau, né? Celsius é igual a 1,8 graus Fahrenheit. Ok? Vamos para frente. Tá. Falando sobre variação de escalas de temperatura, vamos agora falar sobre dilatação térmica. Conforme a gente viu aqui, eu comentei sobre o bulbo capilar, né, do mercúrio. Ele aquece, o que acontece com ele? Ele vai dilatar, ele vai aumentar a sua coluna. Então, isso a gente tem uma dilatação térmica. É um aumento do espaçamento médio da estrutura microscópica. Que coisa bonita, hein? Que é isso? Quer dizer que tudo que eu aqueço, ele vai aumentar microscopicamente alguma porcentagem. Tudo que eu tenho aquecimento, ele tem um coeficiente de dilatação térmica, onde vai refletir nessa variação do seu tamanho. Então, a gente tem, por exemplo, a dilatação linear. Eu tenho lá uma barrinha, vou aquecê-la. Quando eu aqueço, ela passa a ser uma barrona. Então, eu tenho o comprimento inicial, mais a variação do comprimento é igual ao seu comprimento final, que está descrito aqui nessa formulazinha básica aqui. Comprimento final é igual ao somatório do comprimento inicial mais sua dilatação, sua variação. E essa variação é o quê? É o comprimento inicial vezes o seu coeficiente de dilatação linear, alfa linear, vezes a variação de temperatura. Dúvida? Então, se eu tenho lá uma barra de alumínio e eu aqueço ela a uma determinada temperatura, ela vai acrescer uma variação linear. Ela vai crescer aqui no comprimento, através do seu coeficiente de dilatação. Se ele é um alumínio, ele tem um coeficiente de dilatação do alumínio. Se eu tenho um outro metal, um ferro, um aço carbono, um ouro, prata, então eu tenho coeficiente diferente para esses materiais diferentes. Então, cada material eu tenho o seu coeficiente de dilatação. Então, aqui eu tenho a dilatação linear. Mais à frente, eu também tenho uma dilatação superficial. Então, eu tenho uma área. Quando eu aqueço, essa área vai aumentar em todos os lados. O que é o aumento do... O que é uma dilatação superficial? É 2 vezes uma dilatação linear, que ela vai linearmente aqui, numa lateral, e linearmente na outra lateral. Ela vai crescer de forma em área. Então, da mesma forma da dilatação linear, eu tenho uma área
final igual à sua área inicial mais a sua variação de dilatação. Então, eu tenho essa variação da dilatação, esse aumento, esse acréscimo de sua área, igual à sua área inicial, vezes o coeficiente de dilatação, agora superficial, a gente usa a letrinha beta, vezes esta variação de temperatura. Da mesma forma do outro, cada material terá o seu coeficiente de dilatação. E, por fim, eu tenho também uma dilatação volumétrica. Da mesma forma, ela é 3 vezes a linear, né? Falo assim, analogamente, 3 vezes a linear. Por quê? Ela vai crescer no sentido lateral, na outra lateral e na altura. Então, é 3 vezes um crescimento linear, né? Então, nesse sentido, eu utilizo volume. O volume final é igual ao volume inicial mais a sua variação de volume. E essa variação de volume também é dado por uma fórmula com um coeficiente. Eu tenho a variação de eu tenho o volume inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação volumétrica. Aqui a gente utiliza a letrinha gama vezes a variação de temperatura. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Facinho, facinho. Sem dúvida? Então vamos seguir para frente. Então, um exercício, mais uma vez aí para vocês brincarem. Uma barra de cobre com coeficiente de dilatação de 17 vezes 10 a menos 6 graus Celsius. Olha o coeficiente de dilatação, unidade medida, graus Celsius menos 1. Está inicialmente a 30 graus Celsius e é aquecida até que a sua dilatação corresponda a 0,17% do seu tamanho inicial. Determine a temperatura final dessa barra. E aí, conseguem?
E aí? Chegaram ao veredito? Vamos lá? Ele quer saber, então, qual a temperatura final que chegou-se esse experimento. Eu tenho lá a fórmula da dilatação, né? Igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Então, eu tenho aqui que a dilatação do cobre, da barra de cobre, foi 0,17% do seu comprimento inicial. Então, 0,0017 comprimento inicial, que ele não me forneceu o comprimento inicial, igual ao comprimento inicial, que ele não me forneceu, vezes seu coeficiente de dilatação, que ele me forneceu, que é 17 vezes 10 a menos 6, e a variação da temperatura, que é T, que é a final que eu quero, menos a temperatura inicial, que está aqui, ó, 30 graus. Ok? Seguindo aqui, então, eu tenho que, organizando aqui, passo esse L dilatação aqui para lá dividindo, e eu permaneço do lado de cá só o T menos 30. T menos 30 igual. Aqui 0,0017 eu coloquei em notação científica. 17 vezes 10 a menos 4. Por que menos 4? Porque eu tenho 4 casas. 1, 2, 3, 4 casas. Levo tudo para depois da vírgula. 17 vezes 10 a menos 4. Não esqueço o comprimento inicial, L0. Dividido, passei tudo para lá. Então, 17 vezes 10 a menos 6, L0. L0 por L0, 1. 17 por 17, 1. Então, está aqui, 1zinho. 10 a menos 4 por 10 a menos 6, como é que eu faço essa divisão? 10 a menos 4 está em cima, esse aqui vai para cima para multiplicar, e eu mudo o sinal de menos para mais. Então, 10 a menos 4 vezes 10 a menos 6, faço a somatória dos expoentes. 10 a menos 4 vezes 10 a sexta, porque subiu. Então, 6 menos 4, 2. 10 ao quadrado. 1 vezes 10 ao quadrado, 100. Menos 30 estava de lá, passa para cá positivo. 100 mais 30, 130 graus Celsius. Alternativa B, 130 graus Celsius. Tranquilo? Professor, esse 0,0017 é da porcentagem? Isso. Ah, tá, ok. Tranquilo? Vamos seguir, então. Próximo agora, a gente entra no estudo dos gases. E quando a gente fala de gases, para a gente medir a temperatura dele, a gente tem mais outras duas unidades juntas envolvidas no gás, nos gases. Então a gente chama de um estado termodinâmico dos gases, quando eu envolvo temperatura, volume e pressão. E aí eu tenho transformações isotérmica,
isobárica, isomérica ou isocórica. O que é uma transformação isotérmica? Alguém pode me ajudar? Uma transformação isotérmica é... Deixa eu sozinho não, gente. Uma transformação isotérmica, o coeficiente iso significa igual, tá? Isso aí, iso aqui significa igual. Então, a transformação isotérmica quer dizer que tem temperaturas iguais. Então, a variação de um gás, de uma transformação de um gás para um outro gás, ou um experimento onde eu vou modificar um gás em si, modificar nele, no caso, no estudo termodinâmico, no estado termodinâmico, eu vou variar volume e pressão desse gás, mas a temperatura vai permanecer a mesma, tá? Eu tenho um recipiente um gás, e aí eu vou mudar o estado termodinâmico dele, mudando o volume e pressão, mas a temperatura será a mesma. Uma transformação isobárica. Iso igual, bárica, vem de bar, pressão, tá? Então, de mesma pressão. Então, pressões iguais, volumes e temperaturas diferentes. Transformação isométrica ou isocórica. Isso aqui é o que faltou, né, que sobrou. Mesmo volume, eu tenho uma variação de temperatura, uma variação de pressão, mas o volume permanece o mesmo. A partir desse estado termodinâmico, a gente chega na lei geral dos gases perfeitos. O que é essa lei geral dos gases perfeitos? Eu tenho uma determinada massa de gás e o que acontece? Em um determinado momento, essa massa de gás, ela vai ter uma pressão, um volume e uma temperatura num determinado momento. Eu faço uma transformação nessa mesma massa, ela não muda essa massa, tá? Vamos dizer lá, 10 quilos de gás, massa. Quando eu falo massa, é quilo. 10 quilos desse gás perfeito. Então, esses 10 quilos estão numa determinada pressão, num determinado volume, numa determinada temperatura. Modifico essa massa, ela continua com os mesmos 10 quilos lá, só que a sua pressão, volume e temperatura podem ter variado. E aí, eu posso ter uma mudança totalmente moldada, né, vamos dizer assim, ou no sentido onde todos os termos vão variar, eu tenho uma pressão 2, volume 2, temperatura 2 diferentes, ou eu posso ter casos semelhantes, né, igual lá os três que comentamos agora. Ela pode variar pressão e volume e permanecer com a mesma temperatura. E aí ela teria uma transformação isotérmica. Pode mudar volume e temperatura e permanecer a pressão. Teria uma transformação isobárica. E pode mudar pressão e temperatura e permanecer com o mesmo volume. Eu teria uma transformação isotérmica.
métrica ou isocórica. Nesse sentido, também eu não me privo que possam ter duas transformações, tá? Eu posso ter duas transformações, uma transformação com uma mudança do gás com duas transformações, uma isométrica e isobárica, eu só mudaria a temperatura, ou qualquer um deles mudaria, né? No sentido, tá? Mas aí, no caso, eu estaria fugindo, né, da minha lei geral dos gases perfeitos. E se eu tenho duas iguais e eu mudo só as outras duas, então eu não tenho uma igualdade. E aí eu não tenho um gás perfeito. Dúvidas? Então, posso ver aqui, ó. Para a lei geral dos gases perfeitos, eu posso ter só uma dos casos. Ou ele é isocórico, ou isobárico, ou isotérmico. Tá? Então, se é isocórica, é o mesmo volume. E aí, aquela formulazinha lá, como os volumes são iguais, ela cai para P1 sobre T1, P2 sobre T2. Se é isobárica, V1 sobre T1, V2 sobre T2. Se é isotérmica, fica PV igual a PV. Nesse sentido aqui, falando da lei geral dos gases, eu posso ter uma transformação isocórica, isobárica ou isotérmica. Tranquilo? Sem dúvida? Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Uma investigação com um gás de comportamento próximo ao de um gás ideal, confinado em um recipiente lacrado, mas com êmbolo móvel, constatou que, quando o gás a uma temperatura de 25 graus sofreu aquecimento, a tampa do recipiente elevou-se, porém a indicação do manômetro instalado no recipiente não se alterou. O gráfico mostrado foi então elaborado. Qual é a temperatura do gás após o aquecimento em graus Celsius? Então vamos lá. Tem-se um gás dentro do recipiente que está medindo volume, temperatura e também está medindo a pressão. Ele fala que ele aumentou a temperatura, como mostra o nosso gráfico aqui, de 25 graus para uma temperatura T. E aumentou também o volume. A tampa do recipiente elevou-se, aumentou o volume de 2 para 5 litros. E ele fala que a indicação do manômetro instalado no recipiente não se alterou. Manômetro mede pressão. Então, a pressão do gás não alterou. Então, isso é uma transformação isobárica. Então, se é isobárica, vamos aqui, isobárica. Então, a gente não trabalha com pressão. Pressão é igual. V1 sobre T1, V2 sobre T2. Então, V1, aqui 2. T1, 25. V2, 5. T2, T. Então, tá aqui. Primeira parte, eu tenho que transformar em Kelvin, tá? Para a lei dos gases, eu trabalho com a temperatura em Kelvin. Então, 273 mais os 25 graus Celsius. Eu tenho aqui a temperatura em Kelvin de 298 Kelvin. E aí, a gente chega,
P0 e P, como a gente viu, não tem. Então, é V0 sobre T, ou V1 sobre V1, T1, V2 sobre T2. Então, 2 sobre a minha temperatura de 298, né? O 2 lá da... Aqui o 2 aqui, o 25 virou 298. E 5 sobre a temperatura. Multiplicando isso aqui cruzado, né? 298 vezes 5 dividido por 2. Eu acho uma temperatura em Kelvin de 745. Para transformar em graus Celsius, eu faço essa função inversa. Pego esse valor e subtraio 273. Menos 273. 745 menos 273. Eu chego a uma temperatura de 472 graus Celsius. Dúvida? Tá tranquilo? Facinho, facinho. Vamos lá para frente. Em uma transformação isovolumétrica, a temperatura final do processo é o quádruplo da temperatura inicial. Sendo assim, determine a relação entre a pressão final e inicial. Letra A. Pressão final será 4 vezes menor? Letra B. Não haverá variação de pressão, uma vez que a transformação é isocórica? A pressão final será o quádruplo da pressão inicial? A pressão final e a inicial serão iguais? Ou a pressão final é o dobro da pressão inicial? E aí? Qual é a alternativa correta? Chegaram aí algum veredito?
E aí, pessoal? Fugiram? Qual que é a resposta? Francielso, qual que é a resposta? Pressão Seria a letra E? letra E? Por quê? Ah, não, não. A letra A. Letra A, pressão final será 4 vezes a menor? Certeza? Pressão final será 4 vezes menor? A pressão final será... Letra C, então. Tem certeza? Será o quádruplo da pressão inicial? Com certeza. Alguém quer ir dar um palpite? Eu acho que é a B. Eu quem? Eu acho que é a B. Letra C. Vitor. Letra C, Carlos. Letra B, Vitor. Tá. Vamos ver aqui, ó. No batidão, né? Vamos lá. Como é que eu vou descobrir isso aqui? Lá pela fórmula. Eu tenho uma transformação isovolumétrica, então é o mesmo volume. Então, não haverá variação de pressão, uma vez que a transformação é isocórica, essa aqui já está errada. Então, ela é uma isovolumétrica, né? Então, ela tem, aliás, ela é isocórica, né? Isovolumétrica e isocórica é a mesma coisa. Mas a variação não é de pressão, é de volume, né? Isocórica, não haverá variação de volume. Então, se não tem variação de volume, eu caio na regrinha básica de P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. E ele fala que a temperatura final do processo é o quádruplo da temperatura inicial. Então, T2 é igual a 4 vezes o T1. Aqui, 4 vezes T1. E aí eu tenho que isolar P2. Ele quer saber qual que é o valor de P2. Isolo P2, 4T1 eu passo multiplicando. 4T1 vezes P1 sobre T1. T1 por T1, 1. 4 vezes 1 vezes P1. Então, P2 é 4 vezes P1 também. Então, é letra C. Pressão final será o quádruplo da pressão inicial. Dúvida? Tranquilo aí? Entenderam a pegada? Sim. Então, a outra agora, a letra C, transformação isométrica, também chamada de isocórica, ocorre com volume constante. Como a pressão é diretamente proporcional à temperatura, podemos afirmar que ela também foi quadruplicada. Então, são diretamente proporcionais. Vamos aqui. Exercício. Esse aqui é para vocês. Então, gás ideal em seu estado inicial 1. Então, estado inicial 1 está aqui no início, aqui, ó. Ponto 1. Encontre-se uma pressão PA e um volume VA. Pressão e VA. Ao ser submetida a uma transformação isotérmica, o gás passa para o estado 2, onde eu tenho PB,
que eu tenho um valor em relação a PA, PB é igual a 0,8 PA. A relação entre os volumes VA e VB é VA igual a VB, 4VA igual a 5VB, 5VA igual a 4VB, 8VA igual a 8VB, VA igual a 8VB? Com vocês, me deem a resposta aí, galera.
acho que 8VA é igual a VB. 8VA igual a VB. Eu acho que é. Alguém chegou ao mesmo resultado? Ou resultado diferente? Cinca, você tá caladinho agora. Daniel também não se manifestou até agora. Qual a sua resposta, Daniel? Vamos lá, chegar então ao veredito. Então, lei dos gases, eu tenho PVT1 igual a PVT2. Sei que é uma isotérmica, então T é igual a T. Né? Então, se os dois T são iguais, eu excluo os dois da minha brincadeira. Não vão brincar nesse jogo. Fica PVA e PVB. PAVA, PBVB. E aí eu tenho uma única informação. PAVA, o PB, que é 0,8PA. Então, organizando aqui, PA e PA está dos dois lados da igualdade, também igual o T, não precisa brincar mais aqui. PA eu corto. Então, fica VA igual a 0,8VB. Mas eu não tenho nenhuma resposta lá condizente com isso. Não tenho decimais. Então, qual que é esse decimal aqui? Qual a fração que equivale a esse decimal aqui? Se eu colocar 0,8, seria 80 por 10, né? Ou 8 por 10. 8 por 10, eu fazendo simplificando, fica 4 por 5. E aí eu pego o 5 que está dividindo e passo multiplicando. 5VA igual assim a 4VB. Essa alternativa eu tenho. A letra C. 5VA igual a 4VB. Letra C. Tranquilo? Eu não entendi esse final. Final aqui da terceira linha. Isso. Eu não tenho resposta em decimais, então eu vou transformar isso aqui em uma fração. Então eu tenho... Peraí, que eu fiz errado aqui. Um pouquinho embaixo aqui, ó. Eu tenho que 0,8 é igual a quanto? 8 dividido por 10, não é isso? E eu simplifico 8 dividido por 10, simplificando, fração 8 por 10, simplificando por 2, eu tenho 4 quintos. Ok? O 0,8 é igual a 8 dividido por 10. Simplifico. 8 por 2, 4. 10 por 2, 5. Então, simplificando, fica 4 quintos. Então, 4 quintos, 4 dividido por 5 também é 0,8.
E aí sim, eu chego em uma resposta condizente com o enunciado, com as alternativas. Aqui já é uma proporção, logicamente. Mas nas minhas alternativas eu não tenho nada equivalente a isso. Então eu tenho que transformar em fração. Entendeu, Cíntia? Entendi. Demais colegas ilustres também entenderam? Sem dúvida. Sim. Então, pessoal, que é o fim da nossa aulinha de hoje direcionada. A gente falou, então, sobre temperatura, sobre dilatação e sobre a lei geral dos gases perfeitos. No fim desse slide, calma aí, tá acabando, mas não acabei, não. Pode não. No fim do slide aqui, ó, eu deixei uma listinha de exercício, tá? Deixa eu contar aqui que eu não contei. Eu não contei, mas aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mais um exercício no próximo slide. Então, 3, 6, 7, 8, 9. 9 exercícios propostos para vocês recapitularem o conteúdo de hoje. Esse slide já está lá no portal, tá? Lá no nosso encontro 3.2. E eu vou finalizar a aula agora, baixar o vídeo e deixar lá também o link da aula online aqui. A aula vai estar gravada, vai estar o link lá para direcionar vocês ao YouTube. Ok? Alguma pergunta? Não, tudo tranquilo.